Olá, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Boa terça-feira para todo mundo. E aí, como passaram o final de semana? Aquele final de semana bem estendido, com um feriado, né? Estão cansados do final de semana? Então vamos lá, nos espreguiçar, deixar a preguicinha de lado, porque nossa atividade já vai começar. Então, para iniciarmos esta terça-feira, vamos na disciplina de língua portuguesa, na página 57. Abram aí, por favor, para a gente poder iniciar. Encontraram a página? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a acentuação das palavras monossílabas tônicas. Vamos recordar o que são monossílabas. Monossílabas são aquelas palavrinhas formadas por apenas uma sílaba. É aquela palavrinha que ao pronunciá-la, você abre a boca apenas uma vez. Por exemplo, sol, flor, trem, pá, pó. Então, essas são palavras monossílabas, certo? Vamos recordar também o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela que apresenta um som forte. Sílaba tônica é aquela que apresenta um som forte. Então, hoje a gente vai trabalhar a acentuação das palavras monossílabas tônicas. Vamos lá, aí na página 57. Observe esta cena e leia em voz alta a frase que a acompanha. O jogador da reserva sempre dá um nó muito forte no cadarço. Ok? O jogador da reserva sempre dá um nó muito forte no cadarço. Nessa frase foram usadas algumas palavras monossílabas. Você deve ter percebido que algumas foram pronunciadas de modo mais forte que outras. Veja a intensidade com que essas palavras monossílabas foram pronunciadas. Aí ficou dividido em dois grupos, as fracas e as fortes. Então, aí tem o, da, no. As fortes, dá, nó, dá, nó. Então, observem que ela apresenta um som forte, diferente da outra que apresenta um som fraco. As palavras monossílabas pronunciadas com menos intensidade, ou seja, com menos força, elas são átonas. Aquelas que apresentam som fraco, elas são átonas. As palavras monossílabas pronunciadas com mais intensidade, elas são tônicas, ou seja, pronunciadas com mais força. Elas são consideradas tônicas. Leia algumas palavras monossílabas tônicas. Então, aí temos esse quadrinho amarelo, onde apresenta várias palavrinhas tônicas, como sol, vi, pé, luz, reis, som, já, vê, lá, sóis, giz, pó, cru e li, ok? Nem todas as palavras monossílabas tônicas são acentuadas. Olha aí que observação importante. Nem todas as monossílabas tônicas são acentuadas. Umas vêm com acento e outras não. Recebem acento gráfico as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Então, tanto faz ela vir com S ou não. Se a sílaba for terminada em A, E e O, ela é o quê? Acentuada. Vamos agora para a página 58, onde vamos iniciar a atividade. Número 1. Acentue as palavras monossílabas quando necessário. Então, aí tem um retângulo com algumas palavras, mas nem todas serão acentuadas, ok? Relembrem a regrinha que tia acabou de falar, para que vocês possam identificá-las e acentuá-las corretamente.
Número 2. Reescreva as frases inserindo uma das palavras indicadas entre parênteses. Então, a letra A, ela inicia-se com a bolinha vermelha. Você vai substituir esta bolinha por uma destas palavras. Nos ou nós. Vamos lá. Vamos ao cinema. Quem vai ao cinema? Nos ou nós? Então, você vai reescrever a frase no tracinho, empregando a palavra correta. Então, vai ficar: nós vamos ao cinema. Ok, pessoal? Então, compreendida essa parte aí, vocês vão ler as demais frases e fazer do mesmo jeito. Questão 3. Escreva o nome dos elementos representados em cada uma das imagens abaixo. Então, pés, trem, 3, pá. Vamos para a página 59. Onde agora vamos iniciar a acentuação das palavras oxítonas. Então, pessoal, recordando um pouquinho, a gente viu em aulas anteriores que uma palavra, ela apresenta uma sílaba que tem um som mais forte, com maior intensidade. E essas palavras são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Hoje nós veremos a acentuação das palavras oxítonas. Só para recordar um pouco, a gente viu que oxítona é a última sílaba, né? Paroxítona e proparoxítona, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, hoje nós vamos trabalhar a sílaba oxítona, que é a última, ok? Então, vamos aí para o livro de vocês. As palavras do quadro a seguir são oxítona. Leia-as. Quadro A. Tatu, celular, coati, caquis, caracol, sabor, marfim, barril. Quadro B. Crachá, carijó, avós, acarajé, alguém, atrás, parabéns, rodapés. Observe as terminações dessas palavras e note que as do grupo A não receberam acento gráfico, mas as do grupo C, sim. Então, todas as palavras do grupo B, elas foram acentuadas. E observem que o acento ficou sempre na última sílaba. Por quê? Porque estas palavras são oxítona. Já o quadro A não tem nenhuma palavra acentuada. Recebem acento gráfico as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. E as terminadas em ou ens. Então, entenderam essa parte aí? Vamos agora para a nossa atividade. Escreva o nome dos elementos representados nas imagens a seguir. Primeira imagem, um giló. Segundo, urubu. Terceiro, jacaré. Quarto, sofá. Quinto, abacaxi. E sexta, bambolês. Passando para a página 60. Questão 2. Reescreva as frases inserindo uma das palavras indicadas entre parênteses. Letra A, mamãe, viajando. Entre parênteses eu tenho esta e está. Que palavra melhor se encaixa nessa frase? Então, você vai colocar: mamãe está viajando. Compreenderam como é? Pessoal, eu tô com um probleminha de garganta, então eu não vou ler todas as frases, ok? Questão 3. Reescreva as frases, completando-as com o nome dos elementos. Letra A. Gosto de jogar
dominó. Então, você vai substituir, desculpa, o desenho pelo nome. Do mesmo jeito, vamos fazer com as demais frases. Por último, agora, explique o emprego ou não de acento nas palavras oxítonas que você escreveu. Então, por que essas palavras foram acentuadas? Essa imagem aí da letra B é um gambá, certo? Para quem tiver dificuldade de compreender aí, é um gambá esse desenho da imagem B. Então, você vai dizer por que é que essas palavras elas foram acentuadas. Que palavras são essas que está se referindo à pergunta? As palavras que nomearam as figuras. Compreendido? Então, elas foram acentuadas por quê? Porque todas são oxítonas, terminadas em A, E e O. Ok? Então, por hoje é só. A gente finaliza a nossa atividade por aqui. Ok? Beijos. Bom dia. Tchau, tchau.